Penso que é para todos nós uma grande bênção estarmos na casa de Deus no seu santo dia. O salmista diz que se alegrou muito quando foi à casa do Senhor. Qual é o sentimento que temos? Estamos na casa do Senhor, mas estamos alegres? Muito bem, ainda bem. Antes de começarmos a recapitular uma lição que me parece extremamente importante, e como eu tenho o hábito de dizer, esta é mais importante até sabermos a próxima. Pois a próxima torna-se tão importante como esta, ou mais ainda. Porque nós estamos numa caminhada em progressão. Ou seja, não estamos, mas caminhamos para. E este caminhar tem passos. E hoje vamos tentar dar mais um passo. No mínimo, um passo. Para entendermos qual é o nosso papel primeiro e como podemos executar este papel. Antes disso, gostaria que em oração pudéssemos pedir a presença do Espírito Santo entre nós, porque seguramente é o Espírito que nos abre o entendimento para podermos perceber a sua mensagem. Vamos orar. Santo e Eterno Pai, neste teu santo dia, dia que escolheste e que puseste à parte para cada um de nós, te queremos agradecer porque tu estás no nosso meio. Sentimos a tua presença. E queremos que esta presença nos ilumine e nos abra o pensamento e o entendimento para podermos compreender bem a tua palavra, não só compreender como aplicá-la nas nossas vidas. Dá-nos, pois, uma abertura de espírito e fala por nosso meio. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Quero desde já dizer que todos estamos livres de intervir. Basta levantarem a mão para que quem tem esse dom de poder fazer escutar, nos ajude a escutar todos, os que estamos aqui e os que estão em casa também. Aproveito desde já a oportunidade para saudar quem nos acompanha. Temos neste momento 52 ligações. Que Deus esteja com todas estas nossas irmãs e irmãos que estão ligados connosco. Não estamos fisicamente, mas pelo menos em espírito estamos juntos. Há uma frase que já ouvi várias vezes e que me parece extremamente importante e que gostaria desde já dizê-la. Um texto tirado do contexto é um pretexto. O que é que isto nos diz? Cada palavra na palavra de Deus, na Bíblia, tem sempre um propósito. Sempre. E esse propósito é um só. Um só. A nossa salvação. É a nos salvarmos. O texto de onde nós retiramos todo o estudo que foi feito ao longo da semana, e espero bem que todos nós tenhamos tido a oportunidade de estudar, é um texto muito conhecido. E provavelmente de estudar, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviei. Eu vos aliviarei, perdão. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Muito bem. Isto é um texto de esperança brutal. Jesus parece que está a pensar em cada um de nós que vive debaixo de uma opressão muito grande. Vivemos ou não? Alguém pode dizer que não tem um termo tão conhecido, se calhar mal compreendido, stress. Será que aqui entre nós alguém vive sem stress nenhum? É sempre relativo, não é? É sempre relativo. Faz parte do plano de quem um dia se rebelou contra Deus, fazer com que cada um de nós não se sinta à vontade no seu contacto com Deus. Não posso estar
bem quando estou ligado a Deus. Este é o propósito do inimigo. E então arranja maneiras de nos desviar do objetivo de Deus, que é a salvação, o resgate de cada um de nós, porque somos todos pecadores. E o pecado é uma barreira que nos interrompe do nosso contacto direto com Deus. Não podemos ver a glória de Deus. Moisés, considerado o homem mais manso deste mundo, pediu para ver a face de Deus. E Deus responde-lhe: vou-te mostrar a minha misericórdia. E se eu vir a misericórdia de Deus, estou a ver a face de Deus. É extraordinário. Agora, este texto que nós lemos, que se encontra em São Mateus capítulo 11, versículos 28 até 30, este texto, retirado do contexto, pode ser um pretexto. Então, e qual é o contexto? O contexto, de uma forma muito clara, são todos os capítulos que estão antes. A história do nascimento de Jesus, a razão da existência de um ser que vem do céu, deixa o céu para vir morrer no nosso lugar. Todo o seu crescimento, toda a sua preparação, nos capítulos 5, 6, 7, Jesus vai fazer uma descrição detalhada do que é a lei de Deus, do que é a sua vontade, do que devemos ser. Já voltaremos a este pequenino detalhe um pouco mais adiante. E depois Jesus, a partir do capítulo 8, faz uma série de milagres. Curou pessoas, ressuscitou mortos, fez falar o mudo, o cego voltou a ver, o coxo andou, curou uma mulher que nem sabia porque que tinha um fluxo de sangue. Conhecemos todos estes milagres. Tudo isto ele fez em várias cidades. E o que é que essas cidades retiraram de toda esta manifestação do poder vindo do céu através de Jesus? Zero. Não aprenderam nada. E se nós virmos, a partir do versículo 20 do capítulo 11, Jesus vai dizer que há 3 cidades que essas estão perdidas quase que definitivamente. Neste contexto, surge o texto que lemos. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Por que é que Jesus termina toda esta quase maldição que determina sobre estas 3 cidades? Por que que Jesus termina desta forma? Imagino que Jesus terá visto na multidão que estava a ouvir uma apreensão muito grande. Esta gente está com medo. Tenho que lhe mostrar agora, de novo, o caminho. E então ele diz: vinde. Agora vamos começar a tentar estudar estes 3 versículos. Como é que Jesus diz? Umas versões dizem vinde, outras versões dizem venham. Tanto o vinde como o venham, se nós virmos bem, estão no plural. Porquê no plural e não no singular? Porquê que Jesus não diz vem a mim? Sabem em que posição é que Jesus morreu? Qual era a sua posição? De braços abertos. Estes braços abertos não só são um símbolo de imenso sofrer de Jesus. Podemos ter a certeza que a morte na cruz era das mortes piores que um ser humano poderia suportar. E foi essa que Jesus sofreu. Mas tem um outro simbolismo. Aqueles 2 braços abertos também dizem: eu quero apanhar todos. Eu quero levar todos. Eu quero voltar a viver com todos. Ninguém está excluído. Também tem este significado que pode ser muito bom para cada um de nós. Mas reparem,
O texto começa, vinde ou venham. O que é que isto implica? O que é que acham que o termo, o verbo vir, dito desta forma, quer dizer? Primeiro, venham quer dizer que cada um de nós tem duas opções. Ou ir, ou não ir. Não é um imperativo. Não é tens que vir, não tens opção. O que quer dizer que Jesus sempre nos deixa uma capacidade, que é a capacidade de escolher. Não pode de forma nenhuma usar a mesma atitude que o inimigo usa, que é imposição. Impõe. É assim, ponto. Não tens alternativa. Jesus dá sempre uma alternativa. A alternativa da iniciativa. De quem tem que vir a iniciativa para nos aproximarmos de Jesus? De cada um de nós. Tenho que ser eu, temos que ser cada um de nós a escolher. Mas também Jesus nos assegura que não somos rejeitados. E por que razão devemos ir ter com Jesus? Todos os que estáis em que estado? Cansados e oprimidos. Cansados de quê? O que é que poderá levar a um cansaço? Penso que todos mais ou menos sabem qual é a minha atividade profissional. Em tempos, as pessoas diziam, tenho um esgotamento. Já ouviram falar esta expressão, não é? Hoje tem um termo técnico. Diz que a chama apagou. Burn out. Já não queimo. Já não consigo. É a doença que mais subiu durante esta pandemia. É a doença que tem crescido mais nesta pandemia. É o esgotamento. Esgotamento de que forma? Começa, por exemplo, naqueles que estão em atividade intensiva, e vocês sabem que agora estamos numa fase de grande aceleração no que diz respeito, por exemplo, ao plano de vacinação. Quanto mais se vacinar, mais rapidamente se vacinar, melhor se poderá controlar a dispersão e a progressão desta doença. E isto faz com que, por exemplo, alguns profissionais de saúde, num mês, trabalharam 6 semanas. Quantas semanas tem normalmente um mês? 4. Ou seja, trabalharam 1 vez e meia no mínimo. O que é que acontece com a sua capacidade física? Como é que imaginamos? Vai-se abaixo. O que é que isto implica? Se há um excesso de trabalho, implica que não conseguimos conciliar o trabalho com o descanso. Então vai faltar num lado. Qual é o lado que vai faltar? É o descanso. É a recuperação. Não somos ilimitados. E é este tipo de cansaço que Jesus quer dizer. O cansaço físico, mas o cansaço emocional e espiritual também. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Jesus não vai buscar ninguém, nem forçar ninguém para vir a Jesus. Ninguém. Ele convida, ele vai buscar, se cada um de nós quiser. E tenhamos bem presente esta ideia, Jesus não vai forçar ninguém à salvação. Ninguém. Mas também todo aquele que aceitar, Jesus não vai
excluir ninguém. Temos que estar cansados, é natural. Oprimidos, e este tipo de opressão, que opressão é? É a opressão que o pecado põe sobre cada um de nós. O afastamento de Deus traz sobre cada um de nós. É exatamente este tipo de opressão que Jesus consegue tirar de cima de cada um de nós. Isto é tranquilizador ou não? O que é que os irmãos acham? Dá-nos alguma segurança ou não nos dá segurança? Eu penso que para aquele que não conhece Deus, passa e pronto, esquece. Para aquele que conhece Deus, diz, mas olha, está aqui o meu meio de esperança. Então vamos conhecer a Deus. Como conhecemos nós Deus? Como podemos nós conhecer a Deus? Não é muito complicado. Basta que cada um de nós desafie Deus. Inicie um relacionamento com Deus. E Deus nunca nega a que nós desafiemos no bom sentido. E qual é o maior desafio que nós podemos ter? Dar a Deus. Meu Deus, usa-me como um vaso teu. Agora, penso que já entendemos o primeiro versículo, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque não conseguimos carregar o nosso fardo. Tão simples. E agora Jesus continua dizendo, tomem sobre vós o meu jugo. O que é um jugo? Alguém já viu o jugo ao vivo e a cores? Sabem o que é o jugo? É o que também em certos países, e em Angola, por exemplo, se dizia muito, era a canga. É um aparelho que é posto sobre o dorso de um boi ou de uma vaca, de preferência um boi porque tinha mais força, e normalmente eram precisos dois, e agora servia para trabalhar a terra. Habitualmente, se pusessem dois bois que não estivessem habituados a trabalhar, era o caos. Aquilo era a confusão. E endireitar agora estes dois bichos. Cada um com a sua força. Cada um puxa para seu lado. E agora o que fazer? Como fazer? Um problema muito grande. Então, os agricultores mais experientes, o que é que faziam? Usam um boi experiente, já experimentado, já sabe como usar a canga, o jugo, com um outro que não sabe, um jovem, que vai aprender. E o mais velho, experiente, consegue refriar mais os impulsos do outro e o outro aprende. Isto afinal tem técnica, não é só puxar. E consegue obedecer melhor. Já alguém tentou levantar uma canga sozinho? Eu nunca tentei, mas vi que pelo menos eram necessários 2 homens para carregar aquilo. Para pôr sobre o dorso dos bois e então lavrar a terra e então arar a terra, preparar a terra para a cultura, para depois reter alguma coisa de novo. Ora bem, o que é o jugo no sentido figurado que Jesus utiliza neste texto? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é este jugo? Ninguém quer intervir. Toda a gente quer ouvir. O que será o jugo que cada um de nós tem que carregar? É o meu trabalho? É aturar os superiores? É ouvir os inferiores? Mas que grande seca! É este o meu jugo? E sabem, quanto mais responsabilidades temos, maior e mais pesado é o jugo. Vamos tentar ilustrar com o que a Bíblia diz nos capítulos anteriores. A partir do capítulo 6, 7,
quando Jesus faz o grande sermão, Jesus começa a comentar e a falar um pouco dos líderes religiosos. Ele diz hipócritas. Começa a chamar, a utilizar uma qualificação daqueles que estavam a ensinar. Vocês ouvistes isto, mas fazem aquilo. E isso sobrecarregava muito o povo em si. Em relação à lei, um só mandamento, o quarto mandamento. Quantas sub-leis, isto não é um termo português, mas enfim, quantas pequeninas leis estavam incluídas dentro da lei do mandamento quarto que diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. Conhecemos este mandamento. Os líderes religiosos tinham arranjado mais de 600 sub-leis que é para poder ajudar. Só podes caminhar X passos, não podes carregar senão um peso até, não podes. Mas que jugo tão pesado. Não acham? E quando Jesus comenta a lei em si e diz, por exemplo, se alguém chamar raca, sabem o que quer dizer a palavra raca? Sem senso. Um indivíduo que não tem uma linha de pensamento definida. Nós usamos um termo muito comum, não é bonito, mas provavelmente já pensámos muitas vezes ou utilizamos. Imbecil. Jesus diz, se alguém chama raca a outro, já matou. Então, mas como é que é isto possível? Já violou um dos mandamentos. Se alguém olhar para uma mulher com desejo de a possuir, já adulterou. Afinal, se o jugo do homem era pesado, o de Deus como é? É leve? Não há execução do ato, mas já somos condenados por essa lei. Se alguém puser algo, um objeto, com muito mais valor do que tem Deus para si, já violou o primeiro mandamento. Isto pode assustar um bocadinho mais. Estão a ver o texto com o seu contexto. No entanto, o que é que Jesus diz? E voltamos outra vez ao início do texto que estudamos. Jesus diz, vocês estão oprimidos, estão cansados. O jugo é pesado. Então, vinde a mim. O jugo, aquele objeto que nós temos que carregar. E repararam já que isto tem tudo a ver com a lei de Deus? O que é a lei de Deus? O apóstolo Paulo diz que, de uma forma muito clara, que a lei de Deus é a transcrição de quê? Do caráter de Deus. É a transcrição do caráter de Deus. A lei de Deus é a mostra do caráter de Deus. Então, se o caráter de Deus é assim tão pesado, vale a pena eu conhecer este Deus e relacionar-me com este Deus? Será que isto não vai ser muito pesado para mim também? Provavelmente será. Se cada um de nós quiser carregar a lei de Deus à sua custa. Este jugo pode ser muito pesado. No entanto, Jesus diz, o meu jugo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Porquê? Porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o que é que faz toda a diferença na questão do peso do jugo? É uma palavra simples com duas letras, que nós diversas vezes falamos.
Estão a reconhecer qual é essa palavra? É um pronome. Eu. Eu posso. Eu quero. Eu vou. Eu não vou. O eu sempre à frente. Sempre o realçar do que vem cá de nós, dentro de nós. Eu consigo. Não preciso de ajuda. Não quero saber disso. Eu é que sei. Já ouviram alguma vez isso? Não tiveram já essa experiência mesmo dentro do vosso lar com os nossos filhos, por vezes? Queremos corrigir. Eu é que sei. O que é que eu sei? Nada. Não sabemos nada. Jesus faz um convite muito, muito, muito interessante. Deixa esse teu jugo e carrega o meu. E ao carregares o meu, vais ver que afinal o meu jugo é leve. É suave. O fardo que tu carregas, que custa tanto, não te vai custar nada. E porquê? Já viram onde é que está o segredo? Conseguem discernir onde está o segredo? É ir de mão dada com Deus. É estar ao lado de Deus. E porquê que se torna leve? Porque Deus já é experiente, sabe muito bem o que é o pecado, melhor do que nós. Nós vivemos-lo, cometemos-lo. E Jesus sabe perfeitamente o que é o pecado e o que pode conduzir o pecado. E então põe o seu lado junto de nós e como o tal boi inexperiente começa a saber como carregar o fardo, nós também. Porque ele se torna muitíssimo mais leve, muitíssimo mais suave. Mas isto é um ato voluntário. Já viram que a salvação não é imposta a ninguém? É um ato voluntário, um ato que depois todos nós temos que continuar a usar. Jesus não retira o fardo. Continuamos com o fardo. Só que o peso sobre cada um de nós já não é o mesmo. Porque temos alguém que nos está a segurar. Esta é a maior esperança do ser humano. Esta é a maior certeza que Ele nos dá de que neste mundo tereis aflições. Disse Jesus, neste mundo tereis aflições. É verdade ou não? Alguém aqui pode dizer, eu nunca tive nenhuma aflição. Ouvimos chorar um pequenino bebê. Ainda bem que ouço. Essa é das músicas mais bonitas que existem. Um bebê a manifestar a sua existência. É uma maravilha. O que é este bebê sem a sua mamã? Ela saiu dos braços da mamã, foi se calhar para os braços de alguém que não sabia, começou a chorar. O que é que sentiu? O fardo agora é maior. Assim que vai para o colinho da mamã, calou-se. Pois claro. Conhece a quem está ligado. É exatamente a mesma ilustração para aquilo que cada um de nós deve fazer. Estamos em aflições, estamos com um fardo muito grande. Então vamos para aquele que nos ama mais do que ninguém. Alguém consegue amar mais um bebê do que a sua própria mãe? Eu diria só o pai. Só o pai consegue amar mais? Provavelmente a mesma coisa, no máximo. Porque o amor de mãe, sabemos todos que é uma das ilustrações do amor de Deus para cada um de nós. Deus está sempre pronto, presente para carregar um pouco, ou antes, a maior parte do nosso fardo. E assim estaremos mais leves e mais seguros. Que maravilha de convite, que maravilha de promessa que Jesus nos dá a cada um de nós. E ele diz a seguinte,
o jugo é suave e o fardo é leve. A partir do momento que há partilha do jugo, o fardo torna-se imediatamente mais leve. O que quer dizer Jesus com a palavra suave? Quer dizer que teremos, ou antes, que nunca mais teremos aflições? É isso que Jesus quer dizer. A partir do momento em que nós nos unimos a Jesus, acabaram-se as aflições, acabaram-se os problemas, acabou-se a complicação. Seguramente seremos aceitos de uma forma muito aberta por toda a gente. É isso que Jesus está a dizer. Ele continua a dizer que no mundo continuamos a ter aflições. Já o dissemos aqui. Mas como partilhamos o fardo, agora é muito mais simples. Já viram a nossa responsabilidade, nós como seres humanos, sujeitos a esta pressão, sujeitos a estas dificuldades, sujeitos a este fardo tão pesado, o que nós que conhecemos como aliviar o nosso fardo, podemos fazer com aqueles que estão ao nosso lado e que também têm um fardo pesado? Já imaginamos a responsabilidade que temos na propagação e na mostra aos outros do que é o Evangelho, como usá-lo, como partilhar o meu fardo, como é que eu consigo ter menos fardo se estou ligado a Cristo? Posso dizer aos outros, o teu fardo é pesado, então deposita-o em Cristo também. Já viram a importância que tem e a responsabilidade que nós temos perante o mundo também, conhecendo a palavra de Deus e ficando apenas com ela? Não propagando aos outros. Sabemos todos, e penso que não é novidade nenhuma, que não estaremos muito mais tempo neste mundo. Jesus vai voltar muito em breve. E se Ele vem buscar cada um de nós, e queremos estar no céu, penso eu, ninguém aqui levantará o braço se eu fizer a seguinte questão: quem é que não quer ir para o céu? Os braços ficam todos em baixo. E se nós dissermos o que é, ou explicarmos a outras pessoas o que é que Jesus está a preparar para cada um de nós, seguramente essas pessoas também vão querer ir para o céu, como nós queremos. E a nossa responsabilidade é partilhar, partilhar, partilhar esta mensagem que Jesus diz e que Jesus quer partilhar por cada um de nós. É uma responsabilidade tão grande que, se não o fizermos, Jesus diz que a responsabilidade da perda de alguém a quem deveríamos ter partilhado a palavra de Deus e não o fizemos de forma voluntária, Deus vai requerer de nós a não salvação dessa pessoa. Ainda temos tempo para pregar o Evangelho. E o Evangelho é exatamente isto. O fardo de Jesus é leve, o nosso muito pesado. E Ele está pronto a pegar no nosso fardo e a levar-nos para junto dEle. Isto é o Evangelho. É a boa nova. E que boa nova, que melhor nova temos nós, que melhor novidade temos nós, que outra novidade, senão a salvação, a possibilidade que cada um de nós tem de estar um dia no céu. Não consigo deixar de ler um trecho da Irmã White que vem no estudo adicional de sexta-feira. O primeiro logo. Eu vou recapitular porque é impossível nós não lermos isto. Quando acham duro o vosso trabalho, quando se queixam das dificuldades e provas, quando dizem que não têm força para suportar a tentação, que não podem vencer a impaciência e que a vida do cristão é uma obra de escalada,
estejam certos de que não estão a levar o jugo de Cristo. Levam o jugo de outro senhor. Quando nos lamentamos, dia após dia, da nossa vida, e eu penso que em qualquer momento da nossa vida, nós temos esta ideia. Não há vida pior que a minha. Não há vida mais difícil que a minha. Uma vez ou outra, podemos ter esta ideia. Quando nós não conseguimos carregar o nosso fardo, porque não aceitamos o jugo de Cristo, porque não aceitamos partilhar com Cristo aquilo que nos carrega, diz irmão White, por inspiração divina, então estamos a carregar o jugo de outro senhor. Como só há duas alternativas, ou Cristo ou Satanás. Se não é Cristo que está a carregar connosco o nosso fardo, estamos a carregar o outro fardo. E por opção nossa. A responsabilidade é nossa. Temos que tomar a peito os avisos que Jesus nos dá. Aceitar o seu conselho. É difícil a minha vida? Sim, acredito. Não consigo carregar? Também é uma verdade. Mas temos a possibilidade de partilhar este nosso fardo com Jesus Cristo. E o convite dele é: vem, vem, vem a mim. O que é que eu tenho que fazer então, eu, como ser humano? Ir a Cristo. Aceitar o que ele me propõe. Dizer a Cristo: eis-me aqui, envia-me a mim. A nossa lição ilustrou a questão do fardo e na altura passou-me, mas agora veio à mente, a história de Moisés no deserto. Moisés foi considerado pelo próprio Jesus como o homem mais manso que jamais existiu. Eu imagino o que é dirigir, organizar, orientar cerca de 2 milhões de pessoas. Não, 1 milhão, não é? Creio que 1 milhão de pessoas. Às vezes a nossa casa, que somos 4 ou 5 ou 6, não conseguimos orientar, quanto mais 1 milhão de pessoas. E já viram sobre quem caía tudo? Era sobre Moisés. Olha, temos fome. Ai, que bela carne nós tínhamos lá. Ai, que temos sede, onde é que está a água? Onde é que tu trouxeste-nos para aqui? Então, e agora? E Moisés tem calma, tenham calma. Vocês não veem a nuvem? De dia dá-nos sombra, à noite dá-nos luz. Nós temos tudo. Deus está por nós. Foi Ele que nos tirou do povo do Egito. Vocês já se esqueceram do fardo que tinham a carregar? O que vocês levavam? Todos os dias levaram umas belas de umas chibatadas. E antes voltássemos para lá, pelo menos tínhamos que comer, tínhamos que beber, etc, etc. Imaginem a revolta que ia num 1 milhão de pessoas. Desgraçado de Moisés, com esta carga às costas, com este jugo tão pesado. E é o seu sogro que vai dizer: amigo, organiza-te. Isto parece que é uma resposta para cada um de nós, não é? Muitas vezes nós não sabemos como fazer. Organiza-te. E já consegues dar resposta. Vai dividindo. Divide a carga com os outros e vais ver como a tua carga também vai ser menor. É o mesmo que Jesus nos diz. Organiza-te. Divide comigo a tua carga. Vem para mim. E se eu não quiser ir para Cristo, vai ser outro Senhor que tomará esse lugar. E esse não alivia a carga, não. Estás no fundo, mais um bocadinho que é para ir mais a fundo ainda. Porque a palavra amor não existe no seu vocabulário. E a essência da lei de Deus, que é a essência do caráter, resume-se à palavra amor. E Deus ama-nos de tal forma que um dia decidiu vir morrer em nosso lugar. Maior prova de amor
Não há. Hoje, Jesus continua a fazer o mesmo convite. Vem a mim. E a decisão tem que ser individual. Ninguém pode decidir pelo outro. Ninguém. Individual. Sou eu que tenho que ir. Nem pode ser a minha esposa com quem eu já vivo há tantos anos. Ela não pode ir por mim. Nem eu posso ir por ela. Mas gostaria muito de estar com ela na eternidade. E de estar com o resto da minha família também. Gostaria de estar convosco todos lá no céu. E muitos mais. Imaginamos um pouco que feliz reunião será no eterno lar. Conhecem este cântico? Este refrão que termina desta forma. Que feliz reunião será no céu, todos juntos, com o nosso Mestre, a abraçar-nos e a dizer: valeu a pena o meu sacrifício. Não desperdiçaste, ouviste o meu convite, por isso estás aqui comigo. E esse é o grande convite de Jesus para cada um de nós. Possamos, na eternidade, juntos, viver eternamente. Na eternidade, viver eternamente um reforço com aquele que veio morrer por cada um de nós. É a minha oração esta